Olá, eu sou a professora Dioclediane de Matemática, essa é a nossa aula 06 do nono ano e hoje nós iremos ver área de círculo e comprimento da circunferência. Acompanhem comigo nos slides. Bom, você sabe qual é a diferença entre círculo e circunferência? Será que tem alguma diferença? Bom, uma circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo, chamados de centro da circunferência, ou seja, é formado por pontos que possuem a mesma distância do centro, né? Como podemos observar aí. O ponto no meio da circunferência é o centro. Note que a distância entre todos os pontos em azul até o centro é a mesma. Por exemplo, digamos que eu pegasse uma régua e fizesse uma linha, uma reta, do ponto do meio ali, do centro da circunferência, até algum ponto em azul. Qualquer ponto ia dar a mesma distância. A definição de círculo, né? Então, é decorrente da definição de circunferência, pois um círculo é a região interna da circunferência. Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade, né, aquilo que fica ao redor, e o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade. Por exemplo, toda a região pintada em azul é denominada círculo. Lembra como que era a circunferência? A circunferência era apenas aquela bordinha, e o círculo é tudo que está dentro daquela bordinha, digamos assim, né? Bom, mas nós temos que a circunferência tem alguns elementos. Em toda circunferência, nós temos o raio, o diâmetro e a corda. Veja agora cada um desses elementos. Na circunferência ao lado, por exemplo, o O é o centro, o AB é uma corda, o OC é um dos raios, né? Ali aquela reta que vai de O até C é um dos raios, e a reta que vai de D, passa pelo centro e chega no E, é um dos diâmetros. A corda de uma circunferência é o segmento que possui as duas extremidades pertencentes à circunferência. Nessa figura aqui, o AB é uma corda. O diâmetro de uma circunferência é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Na figura aqui do lado, como nós podemos ver, o ED é um diâmetro. Veja que o tamanho do diâmetro é o dobro do tamanho do raio. Gente, só para deixar claro, qual vai ser a diferença entre a corda e o diâmetro? A principal diferença é que o diâmetro ele passa pelo centro, ou seja, ele toca no centro, já a corda não. A corda ele toca numa extremidade, um ponto toca numa extremidade, o outro ponto toca na outra extremidade, mas ele não passa pelo centro da nossa circunferência. E o raio de uma circunferência é o segmento que possui uma extremidade no centro, né, um ponto no centro, e a outra pertencente à circunferência. Como nós podemos ver aí, nessa circunferência ao lado, o OC é o nosso raio. Então, o comprimento de uma circunferência. Como que eu consigo, né? Pensamos no seguinte, suponho que para renovar a pintura da quadra, foi necessário determinar o comprimento da circunferência do círculo central, que tem 3 metros de raio. Como que podemos determinar essa medida? A razão entre o comprimento, que a gente denomina por C, de uma circunferência, e a medida do seu diâmetro, né, que nós denominamos por D, é constante e é aproximadamente igual a 3,14. Essa constante é representada pela letra grega π, ou seja, dada uma circunferência de raio R, temos. Professora, eu não entendi nada que a senhora falou lá em cima. Então, vamos lá. Se eu tiver o comprimento e eu dividir pelo diâmetro da minha circunferência, vai dar igual a π. Quem é esse π? Geralmente, nós usamos ele igual a 3,14. Só que a partir dessa relação, nós podemos construir outras, como, por exemplo, podemos dizer que a circunferência dividido por 2 vezes os R é igual a π. Por quê? Porque lá na primeira relação era C sobre D. E quem é esse D? D é o diâmetro. E nós já falamos anteriormente que o diâmetro é 2 vezes maior do que o raio. Então, uma maneira que eu posso escrever diâmetro é 2 vezes o R, que também vai dar igual a π. Em qualquer circunferência, independente do tamanho dela, vai dar aproximadamente igual a π. Ou podemos usar uma outra
relação, que seria isolar o C e passar o meu 2R multiplicando, né? Então, eu tenho que o comprimento, como que eu consigo o comprimento? Vai ser 2 vezes o π vezes o R. Então, para resolver, vamos usar essa relação aqui, que o comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o R. O comprimento nós não sabemos quem é. O raio já foi dito lá na questão que é igual a 3. E o π, neste caso aqui, nós usamos 3,14. Gente, nos casos desse exemplo, nós estamos usando π igual a 3,14. Digamos que alguma outra questão queira fazer o π mudar o valor do π, colocar mais alguns algarismos aí, a questão vai dizer isso nela. Então, aqui a gente não precisa se preocupar. π vai ser igual a 3,14. Então, nós teremos o seguinte, que o comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes o 3. 2 vezes 3,14 dá 6,28. E agora eu tenho 6,28 vezes o 3. Então, o comprimento da minha circunferência vai ser igual a 18,84 metros. E também nós conseguimos calcular a área de um círculo. Como que eu calculo a área de um círculo? Ela é determinada por, a área vai ser π vezes r ao quadrado, onde r é igual ao raio e o π vai ser igual a 3,14. Vamos praticar. Uma pista de atletismo tem a forma circular e o seu diâmetro mede 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 km diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Aí a gente vai agora montar as nossas informações. Bom, como esse atleta ele só fará, ele dará voltas ao redor dessa pista de atletismo, nós estamos procurando a circunferência, né? Como que eu consigo calcular a circunferência? A circunferência vai ser igual a 2π vezes r. A circunferência eu não sei quem é aquilo que eu estou procurando. O meu π, neste caso, vale 3,14. O meu diâmetro é igual a 80, logo o meu raio vai ser igual a 40. Então, nós temos que o comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes 40. 2 vezes 3,14 é igual a 6,28 e 6,28 vezes 40 é igual a 251,2 metros quadrados. Então, esse é o comprimento da minha circunferência. O que significa isso? Significa que a cada volta que ele dá, ele vai estar percorrendo 251,2 metros. Só que ele tem como treino dele que ele tem que correr no mínimo, né, 10 km diariamente. Então, nós temos o seguinte, a cada 3 voltas ele vai percorrer aproximadamente 1 km. Ou seja, para ele correr 10 km, ele terá que dar aproximadamente 30 voltas ao redor da pista. Calcule a área de um círculo que apresenta 3 centímetros de raio. Observação, use π igual a 3,14. Para eu conseguir a área de um círculo, eu faço o quê? Pego π, multiplico pelo r ao quadrado. O meu π é 3,14 e o meu r é 3. Então, eu tenho que a área vai ser 3,14 vezes 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9. Então, eu vou ter que a área vai ser 3,14 vezes 9. E 3,14 vezes 9 vai ser igual a 28,26 centímetros ao quadrado. Ou seja, a área de um círculo que apresenta 3 centímetros de raio vai ser aproximadamente, né, vai ser igual a 28,26 centímetros quadrados. Mais um exemplo. Quando Mariana conheceu o relógio das flores, que é circular, como nós podemos ver na imagem aí, ela ficou admirada com o seu tamanho. Digamos que Mariana quisesse descobrir a área desse relógio. O que é que ela deveria fazer? Letra A. Multiplicar o raio do relógio elevado ao quadrado por π. Letra B. Dividir o diâmetro do relógio por π. Letra C. Multiplicar o raio do relógio por π. Ou letra D. Dividir o raio do relógio por π. Novamente, Mariana, ela quer achar a área desse relógio que é circular,
né? É um círculo a área desse relógio. Como que eu consigo a área de um círculo? Se basta eu multiplicar o raio do relógio ao quadrado por π. Então, correto seria a letra A. Bom, na aula de hoje nós aprendemos a diferença entre círculo e circunferência, né? Círculo é apenas aquela delimitação, perdão, circunferência é apenas a delimitação e círculo é tudo que está lá dentro. E os elementos de uma circunferência, né? Nós vimos o que é raio, o que é diâmetro e o que é corda. Além disso, aprendemos a calcular o comprimento de uma circunferência e a área de um círculo. Então, hoje nós vamos ficando por aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, basta acessar nossa plataforma Eduque, tá? Bons estudos e até as próximas aulas.